Antes de mais nada, seria bom salientar que o site, o canal no caso, ou eu, não tenho nada em particular com nenhum assunto apresentado aqui. São simplesmente relatos publicados no assunto Teoria da Conspiração, desta vez relacionado à política. Esta foi uma publicação de Wayne Madsen, em 21 de outubro de 2014, no site Cultura Estratégica, tradução depois por Sérgio Anacona, em 26 de outubro de 2014, no site Red Voltaire. Wayne Madsen, ex-funcionário da Agência de Segurança Nacional da ANSA, tornou-se jornalista investigativo especializado em espionagem eletrônica, mais tarde em espionagem geral. Foi chefe da seção da revista francesa Intelligence Online, até ser comprada pelo jornal francês Le Monde. Após uma campanha eleitoral marcada pela morte do candidato socialista Eduardo Campos em um acidente aéreo, a opção apresentada aos brasileiros estava entre 3 principais candidatos. Sim, nós vamos voltar um pouco no tempo, porque não tem como entender nada se não voltar. Isso é somente para pessoas que realmente estão ligadas nos acontecimentos e não tem aquela mente fechada, obstinado por um único assunto ou simplesmente enganado pela grande sociedade. Presidente cessante Dilma Rousseff, o social-democrata Aécio Neves, Marina Silva, candidata ambiental de Campos e conhecida principalmente por seus notórios vínculos com o bilionário George Soros. A decisão de Marina Silva de apoiar Neves no segundo turno parecia excluir qualquer risco de intervenção estrangeira, mas na verdade teve o efeito oposto, observa Wayne Madsen. Após a mídia corporativa, a CIA e os manipuladores de George Soros tentaram liderar a candidata presidencial Marina Silva no Partido Verde, transformada no Partido Socialista do Brasil, em direção à presidência do Brasil, após o assassinato aéreo típico do manual da CIA de bandeira do Partido Socialista Eduardo Campos. Essas mesmas forças continuam da mesma maneira em nome do candidato Aécio Neves da Cunha, do Partido Social Democrata do Brasil. Embora Neves tenha aparecido em segundo lugar depois que a presidente brasileira Dilma Rousseff, antes do primeiro turno, a morte do Campos, em seus principais assistentes em um acidente de avião altamente suspeito em 13 de agosto, projetou Neves para o terceiro lugar nas pesquisas. Silva, um dos favoritos de Soros e sua rede internacional de organização não governamental, bem financiada, foi colocada em segundo lugar. No entanto, graças a uma equipe bem informada de jornalistas investigativos, as ligações de Marina Silva com Soros e sua equipe intervencionista e magnatas dos fundos de hedge foram denunciadas. O eleitorado brasileiro, sabendo que a candidata Silva era na verdade uma marionete de Soros e outros banqueiros, a deixou em terceiro lugar no dia 5 de outubro. Consequentemente, Marina Silva apoiou Neves, a segunda escolha de Soros, para arrebatar as rédeas do poder presidencial de Dilma Rousseff. O principal assessor econômico de Neves e possível ministro das Finanças, se Neves assumir a presidência, é Armínio Fraga Neto, ex-amigo próximo de Soros e associado a isso no grupo Quantum, de fundo de hedge. Este Fraga espera que a presidência de Neves abra o país às forças de mercado. São as mesmas forças que declararam guerra econômica contra a Venezuela, que estão tentando enganar a Argentina através dos fundos de abutres, dirigido pelos amigos de Soros em Wall Street. Armínio Fraga é um assistente conspícuo do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, ex-gerente do Salomon Brothers, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Fraga também mantém vínculos com a Goldman Sachs através de um contrato imobiliário em Manhattan, que inclui a compra de um condomínio de um ex-gerente de Goldman Sachs e Lehman Brothers pelo valor de 7,5 bilhões de dólares. Fraga é membro do Conselho de Relações Exteriores Elite e do Grupo dos 30, que coloca no mesmo campo dos bandidos de Wall Street, e Alan Greenspan, David Rockefeller, Jacob Freckel, ex-presidente do Banco de Israel, colunista apologista de Wall Street Paul Krugman, ex-secretário do Tesouro Larry Summers. A fácil vitória de Dilma em 5 de outubro fez com que a mídia própria e relacionada de Wall Street se opusesse aos planos de Dilma e BRICS e de criar um banco de desenvolvimento alternativo entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul. Para competir com o Banco Mundial, pesquisas de opinião duvidosas sugeriram que Dilma e Neves estão do lado
lado a lado, à medida que a segunda rodada se aproxima, em 26 de outubro, e foram publicadas como notícias confiáveis pelos escritores patéticos que sempre passam por jornalistas. Seriam esses jornais o Wall Street Journal, Financial Times, Bloomberg News e o Forbes. Mas vamos viajar um pouquinho mais. Tancredo Neves, avô de Neves da Cunha, um esquerdista que ameaçava a longa ditadura militar do Brasil, ficou gravemente doente no momento em que deveria ser empossado como presidente em 15 de março de 85. A doença de Tancredo Neves resultou no juramento do candidato a vice-presidente sem brilho nenhum e mais conservador José Sarney como presidente. Tancredo Neves nunca se recuperou do que foi dito como diverticulite e morreu em 21 de abril. Posteriormente foi revelado que Neves sofria de um tumor cancerígeno descoberto quando era tarde demais. Por outro lado, acordos da CIA para acidentes aéreos oportunos, como os que causaram as mortes do primeiro-ministro português Francisco Sá Carneiro, do presidente do Panamá, Omar Torrijos, e do presidente do Equador, Jaime Roldos. E tudo isso foi no espaço de 5 meses, entre dezembro de 1980 e abril de 1981. Mas é tudo coincidência. Após a eleição de Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos e o retorno à direção da CIA de George Bush, os infames pistoleiros de William Casey, a divisão de serviços técnicos continuou a desenvolver armas biológicas, incluindo armas cancerígenas, para matar aos seus inimigos políticos. Nos últimos anos, vários líderes latino-americanos foram vítimas de câncer ou sofreram ataques cardíacos. As 3 vítimas mais notáveis são o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, ex-esposa do presidente da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que teria câncer de tireoide, que mais tarde foi negado por seus porta-vozes. Também tivemos o início repentino de câncer em diferentes níveis de gravidade, também afetou outros líderes latino-americanos, como o ex-presidente paraguaio, Fernando Lugo, mais tarde derrubado em um golpe criado pela CIA, presidente colombiano Juan Manuel Santos, depois de assinar um acordo de paz com o movimento guerrilheiro das Farc, o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente reeleito da Bolívia, Evo Morales, presidente da Guiana, Forbes Burman, morreu de câncer na garganta, o presidente de Nauru, Bernard Doyongo, morreu de um ataque cardíaco repentino enquanto estava sendo tratado em um hospital em Washington. A suspeita envolve essas 2 mortes, uma ocorrendo no Hospital Universitário de Georgetown e outra no Hospital Georgetown, Washington, respectivamente. O sinistro cientista-chefe judaico-húngaro da CIA, Dr. Sidney Gottlieb, desenvolveu uma variedade de armas biológicas para o programa MKUltra, que é da CIA, durante seus mais de 20 anos de serviço na agência. Uma delas é uma toxina biológica que foi colocada dentro de um tubo de creme dental, que seria usado pelo primeiro-ministro congolês, Patrício Lumumba, e o outro em um lenço infectado com botulismo, que seria entregue ao líder iraquiano, general Abdul Karim Qassem, quando Aécio Neves, afastando-se das credenciais do centro-esquerda de seu avô, representa outro aspecto das operações e de influência da CIA. Aécio Neves é viciado nos interesses de Wall Street, o que é evidenciado pela presença de Fraga como seu principal consultor econômico. Os abutres de Wall Street, incluindo Soros e outros parceiros de Fraga, em Nova York querem privatizar a petrolífera estatal brasileira Petrobras. Portanto, Aécio Neves foi generosamente comprado pelos mesmos interesses financeiros globalizados que tentaram levar Marina Silva à presidência. Com a derrota, não é de se surpreender que as mesmas forças se unam atrás de Neves. Para a CIA, o sangue não é mais espesso que a água. Aécio Neves não se importa que a CIA tenha tido a ver com o assassinato de seu avô. O filho de Omar Torrijos, Martim Torrijos, tornou-se presidente do Panamá apenas por assinar um acordo de livre comércio pró-Wall Street com Washington. Da mesma forma, Martim Torrijos cumpriu graciosamente as ordens dos banqueiros de adiar a idade da aposentadoria no Panamá e reformar a Seguridade Social. Martim também se tornou um aliado próximo do presidente dos Estados Unidos, George Bush, que possivelmente assinou a ordem para que a operação da CIA assassinasse o pai de Torrijos. O líder de oposição favorito de George Soros na Ásia, Aung San Suu Kyi,
não parecia se importar com o fato de que eram os amigos de Soros que no escritório de serviços estratégicos da CIA ordenaram que a inteligência britânica matasse seu pai, Aung San também. Fundador do Partido Comunista da Birmânia, Myanmar, estava programado para se tornar o primeiro presidente da Birmânia. Após sua independência, Aung San foi morto por terroristas a serviço do ex-primeiro-ministro britânico, U Sal. O armamento para o assassinato foi entregue diretamente pelo capitão do exército britânico, David Vivian, que com a assistência do governo birmanês escapou de uma prisão em 1949. O chefe do Partido Liberal do Canadá, Justin Trudeau, filho do ex-primeiro-ministro do Canadá, Pierre Elliott Trudeau, ou Trudeau, ao contrário do seu pai, foi capturado pelos Estados Unidos, Wall Street e pela causa da globalização. Justin Trudeau, ou Trudeau, eu não sei como é que fala isso aí, e Aécio Neves são os primeiros exemplos de como a águia da CIA abriga sob suas asas uma descendência de ícones esquerdistas para alcançar seus objetivos. As políticas da presidente Dilma Rousseff o trouxeram poderosos inimigos dentro da unidade da CIA, em Langley, Virgínia e entre as salas da diretoria de Wall Street e as mais poderosas corporações ocidentais. Dilma Rousseff conseguiu provar que as pesquisas de opinião e os críticos estavam errados. Em 5 de outubro, Dilma Rousseff venceu a segunda rodada e governará o Brasil até 2019. Era a expectativa. O povo brasileiro estará voltado naquele dia como se a sua vida dependesse disso. Na data, a avaliação para os pobres do Brasil e a nova classe média, uma vitória para Neves destruiria seu modo de vida, tanto quanto suas próprias vidas. Agora, se os seus neurônios realmente funcionam, você vai conseguir entender tudo que foi apresentado e falado aqui. Obviamente, a ex-presidente Dilma, não cumpriu com seu mandato, sofrendo impeachment. Sofreu também de doença. Em comentários extrapolíticos, o Brasil tem um histórico de nunca acertar a escolha, pois a maioria dos seus presidentes costumam ser, ou acabar morrendo, se afastando por impeachment também. O que significa isso? O que significa é que a presidente que eles não queriam, não ficou. E muita calma nessa hora, pois não estou agraciando nem condenando ninguém, apenas apresentando fatos e pode ser entendido como qualquer um queira.